O vídeo de hoje tem o oferecimento desse sapinho bizarro. E aí galera do mistério, olha só a história que eu vou contar agora. Vocês vão pensar até que é brincadeira, que é fake, mas não, é verdade. É verdade, olha só um caso sinistro de déjà vu. Os médicos pegaram um caso tão estranho que eles resolveram até divulgar. Um caso bizarro de um cara que tem um interminável déjà vu. Ou seja, o homem está preso em um eterno loop de tempo. Nomeado em 1876 pelo filósofo francês Émile Bouhard, o termo déjà vu significa literalmente já visto. A maioria de nós já experimentou estar em um lugar e ter certeza de que já estivemos lá. Mas temos dificuldades em entender como é possível isso. Embora bastante comum, continua a ser um fenômeno pouco compreendido. Um dos mais bizarros casos de déjà vu acontece com um homem que se diz estar preso em um eterno ciclo de tempo. Ele chegou um dia ao extremo de deixar de ver televisão, ouvir rádio e ler jornais, simplesmente porque ele já sabe tudo o que vai acontecer. Parece piada, né? Parece até brincadeira. Quer dizer, então o cara é o tipo de cara que já sabe o final da novela, já sabe os números da loteria. Sinistro o caso desse cara, né? O caso do jovem britânico que não quis se identificar, que tem tido déjà vu nos últimos 8 anos de sua vida, tem deixado os cientistas intrigados. Nunca antes alguém ouviu falar de um caso semelhante. Como pode uma pessoa ficar presa em um loop de tempo eterno? Médicos do Reino Unido, França e Canadá examinaram o homem, que tinha 23 anos na época. Diz ele que isso aconteceu pela primeira vez em 2007. Pouco depois ele ingressou na universidade. O Dr. Chris Mullin, neuropsicólogo cognitivo da Universidade de Bourgogne, que trabalhou no estudo, diz que o homem tinha um histórico de depressão e ansiedade. Ele já havia tomado LSD enquanto esteve na universidade, mas era completamente saudável. Por minutos e às vezes até mais, o paciente sente como se ele estivesse repetindo tudo o que já fez ou ouviu. Houve uma vez em que ele foi cortar o cabelo. Quando ele entrou, ele teve uma sensação de déjà vu. Então ele teve um déjà vu do déjà vu, até que ele ficou tonto e não conseguia mais pensar, disse o Dr. Mullin. Mas aí você me pergunta, o que é que causa esse déjà vu? Embora muitas teorias tenham sido apresentadas quanto ao que causa o déjà vu, isso ainda permanece um verdadeiro mistério. Déjà vu ocorre principalmente com jovens, mas várias pessoas mais velhas também têm relatado o sentimento sensacional de ver ou experimentar algo que já viu. O Dr. Akira O'Connor, psicólogo da Universidade de St. Andrews, acredita que na maioria dos casos é uma falha momentânea dos neurônios no cérebro que criam falsas conexões. Uma ideia é que o déjà vu é uma espécie de tique no cérebro, assim como você tivesse espasmos musculares ou espasmos oculares, pode ser que tenha isso no seu próprio cérebro. Diz que isso se encaixa com a evidência de que o déjà vu é mais frequente em pessoas com epilepsia e demência. Mas infelizmente, mesmo com tantas teorias, o déjà vu é praticamente impossível de ser estudado. Outra explicação, um pouco ortodoxa, é que existe uma oculta conexão entre déjà vu e a existência de universos paralelos. A verdade continua sendo que o déjà vu sempre será um mistério inexplicado. E também permanece desconhecida a quantidade de pessoas que sofrem com a versão crônica do déjà vu. Pois é, pessoal, você tem déjà vu? E aí, você tem? Gostou da história? Sinistro, né? O cara tem um déjà vu do déjà vu, e um eterno déjà vu. É um caso raro mesmo, muito interessante, por isso que eu gostaria de trazer para vocês. E se você gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal. E lembre-se que aqui os mistérios não tem fim. We used to stay up all night sometime while our people getting high. We would cry and just to get by had to turn to the life of crime.